vocês? Professor Davidson, de Geografia. Nós estamos aqui agora na aula que vai tratar das atividades 5 e 6 do caderno do segundo ciclo, ok? Neste momento eu estou com uma blusa lilás, jeans escuro, uso óculos e tenho barba. Bom, então vamos lá, pega o caderno de vocês aí e vamos acompanhar a aula. Que fala sobre o USMCA, quase AMCA, né? Quase isso. Mas na verdade é o NAFTA 2.0, que é um acordo recém-criado que a gente ainda não sabe aonde vai chegar, né? Porque está recém-criado. Mas para entendê-lo, vamos voltar na origem, explicando o NAFTA, que foi um acordo inicialmente elaborado entre eles. Antes disso, eu preciso falar com vocês sobre os blocos econômicos, tá? NAFTA, Mercosul, União Europeia são blocos econômicos e cada um deles tem um estágio. Primeiramente, aí a gente tem o estágio inicial, que é a zona de livre comércio, que é o caso do NAFTA. Na União Aduaneira, a relação fica um pouco mais intensa, que daqui a pouquinho vou falar também que já entra o Mercosul. Depois entra o mercado comum, onde evolui mais um pouquinho para a circulação livre de pessoas também dentro desse mesmo bloco. E no último estágio do bloco, a maturidade dele, que é a União Econômica e Monetária, como acontece com a União Europeia, que adota uma moeda única lá em quase todos os integrantes do bloco. Ok? Então vamos lá. NAFTA é um acordo de livre comércio, né? A tradução livre seria Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Foi criado em 1994. Presta atenção, um pouco depois da consolidação da União Europeia, é meio que como se fosse uma resposta dos Estados Unidos para a formação da União Europeia, né? E um pacto, um bloco criado entre esses três países aí, ó, Estados Unidos, Canadá e México. Estou falando da América do Norte, dois países ricos, desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá, e ali o vizinho pobre, México, entrando junto, ok? Objetivos do NAFTA: reduzir as barreiras alfandegárias, que é o objetivo principal de uma zona de livre comércio, favorecer a circulação dos bens e serviços entre os países e promover o aumento das oportunidades de investimento entre os países que fazem parte desse bloco, né? Na verdade, os Estados Unidos queriam fazer do Canadá e do México grandes consumidores dos seus produtos. E aí você reduz essas tarifas alfandegárias para o produto circular mais livremente de um lado para o outro. Professor, o que é tarifa alfandegária? Na verdade, quando você compra um produto importado, por exemplo, a gente aqui no Brasil quer comprar um produto importado, esse produto importado provavelmente vai chegar mais caro do que um produto que é produzido aqui dentro. Exatamente porque essa taxa, essa tarifa alfandegária é para proteger a indústria nacional e torna o que vem lá de fora um pouquinho mais caro, por causa dessa taxa, essa tarifa alfandegária. Então você percebe o seguinte: se eu elimino essa tarifa alfandegária dentro do bloco de países que eu tenho um acordo, os produtos vão circular muito mais por ali. E aí você tem um gigante do comércio, né, mundial, que é os Estados Unidos, um PIB gigantesco, ao lado do Canadá e do México. A intenção dele era fazer circular livremente seus produtos e vender bastante, né? Mas não foi só os produtos que foram de um lado para o outro facilmente. As indústrias também. Muitas empresas americanas decidiram fugir do seu território de origem e partir para o México, por exemplo, onde a mão de obra é muito mais barata, os impostos são muito mais menos pesados do que nos Estados Unidos e as leis ambientais também muito mais flexíveis, para baratear seu custo de produção e aumentar o lucro. Então, esse camarada aí, Donald Trump, durante a campanha dele, ele falava o seguinte: o NAFTA é o pior acordo comercial da história. É horrível. Quando eu ganhar, eu vou mudar isso. Por quê? Porque nossos empregos fugiram daqui. Um grande setor, um setor que se aproveitou muito do NAFTA foi o setor automobilístico. As grandes empresas produtoras de carro nos Estados Unidos instalaram quase todas as suas fábricas no México, por exemplo. E na visão dele, isso tirou muito emprego dos estadunidenses, né? Então a primeira promessa que ele falou: eu vou acabar com o NAFTA, isso não funciona pra gente. E aí, com o poder de barganha que os Estados Unidos têm, ele chamou o México, ele chamou o Canadá e falou: olha, nós precisamos melhorar o NAFTA. Não tá bom aqui isso pra mim não, esse acordo a gente vai ter que dar uma turbinada nele. Não tá muito legal isso aí não. E aí, ao invés de se fazer o que se espera dentro de um bloco econômico, que é a abertura de sua economia, que é de facilitar essa troca comercial, né, entre esses países, como a gente acabou de falar, o Trump vai na medida contrária. Ele começa a adotar políticas protecionistas, tentando visar
tentando restabelecer essas empresas de volta para o território americano, para o território estadunidense, e trazer os empregos de volta e garantir que a produção seja mais local possível, né? Como nesses exemplos aí, ó. Como o foco é no setor automobilístico, nesse novo acordo agora, no USMCA, Estados Unidos, México e Canadá, a exigência é que 75% das peças do carro sejam fabricadas nos Estados Unidos. Olha só, o golpe que você dá na economia mexicana, onde está quase todas as montadoras de carros lá, né? 45% do carro fabricado tem que ser feito com um trabalhador com um piso de $16 por hora. Ou seja, o trabalhador mexicano vai ter que ganhar 45% dele, que vai montar esse carro, vai ter que ganhar igual a um estadunidense ganha, igual um trabalhador de fábrica ganha dentro dos Estados Unidos, né? E além disso também, ele tentou uma abertura com o Canadá, que é forte no setor de laticínio, ele também forçou uma abertura maior. Olha só o lado dele, pensando completamente no seu próprio país, né? Medidas protecionistas mesmo, completamente na contramão do que pretende um bloco econômico. O Canadá e o México, obviamente, aceitaram, né? Então esse é um acordo que está sendo costurado agora, muito recente, a gente não sabe no que vai dar, mas o México já está caminhando por fora, tentando uma parceria com a China para suprir essa necessidade aí, ok? Então esse foi o NAFTA, que agora é o USMCA, o NAFTA 2.0. No próximo texto a gente vai falar sobre as maquiladoras. O que são maquiladoras? Lembra o quê? Lembra maquiagem, né? Mas é exatamente isso mesmo. É nesse sentido. Repara aqui comigo, olha, quantas indústrias maquiladoras estão estrategicamente localizadas entre a fronteira do México com os Estados Unidos? São indústrias mexicanas? Sim, estão instaladas dentro do México. O produto que sai daqui sai com o Made in México? Sim, é bem provável que saia. Mas só que a grande maioria deles é só para ser montado. A tecnologia, a produção já vem pronta das fábricas dos países centrais, principalmente dos Estados Unidos. Mas também chega coisa do Japão, Coreia do Sul, mas principalmente dos Estados Unidos. A tecnologia já vem toda prontinha e vai para o México só para ser montado e finalizado lá. Por isso que é maquiladora, é uma maquiagem de industrialização, né? E foi uma área que cresceu muito. Foi criada em 1960, mas com o advento do NAFTA, com a assinatura do NAFTA, cresceu muito. Muitas empresas americanas vieram para cá. E é importante para a economia mexicana porque gera 1 milhão de empregos. Como é que vai ficar essa região aqui agora com o novo NAFTA 2.0? É o que a gente vai saber daqui mais para frente, porque é um acordo muito recente, né? E qual é a vantagem das maquiladoras para as indústrias americanas? A mão de obra é muito mais barata, o trabalhador mexicano é muito mais barato que o americano, seja norte-americano do Canadá ou dos Estados Unidos, vai pagar muito menos impostos, né, que o México oferece para a instalação dessas indústrias lá, e as leis ambientais são muito mais flexíveis. Conclusão, muito mais barato o meu custo, o que vai aumentar o meu lucro. Essa é a vantagem das maquiladoras, a posição estratégica dela ali, ok? Na próxima atividade de vocês, a gente começa falando sobre o Mercosul. Aí é um bloco econômico que a gente faz parte. Aí é mais interessante para a gente aqui, para o Brasil. O Mercado Comum do Sul, ok? Lembra daquelas 4 fases dos estágios dos blocos econômicos? Livre comércio, união aduaneira? O Mercosul está na fase 2, na união aduaneira. A gente vai entender um pouquinho o que é isso agora. O Mercosul foi criado em 1991, lá no Tratado de Assunção, né? Apesar do nome ser Mercado Comum do Sul, não é um mercado comum, é uma união aduaneira. E entre os países fundadores do bloco a gente tem o Brasil, Paraguai, Uruguai e a Argentina. Depois, como países associados, entraram o Chile, a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia, a Venezuela, Guiana e Suriname. A Venezuela atualmente está suspensa, tá? Desde 2016 a Venezuela está suspensa do bloco. Qual é o objetivo? Estimular a economia, né? Fazer com que as trocas sejam mais intensas, que a gente aqui, a nossa economia se desenvolva mais, uma integração econômica, uma integração regional aqui no cone sul da América do Sul, né? Estimular o desenvolvimento econômico desses países. E estabelecer a união aduaneira, que ainda não está muito consolidada, mas vamos lá, o que é a união aduaneira? A característica principal da união aduaneira é isso aí, ó. É uma tarifa externa comum, a TEC. Os países combinam de colocar o mesmo preço sobre um produto
que eles vendem para aqueles que não fazem parte do bloco. Então, se eu for negociar com um país que não esteja aqui no Mercosul, tem essa tagzinha aí por fora. A pessoa que é contadora, a pessoa que trabalha com importação e exportação, sabe exatamente do que a gente está falando aí quando vem a nota fiscal de um país fora do bloco do Mercosul, a TEC. É uma tarifa externa comum que os países que negociam de fora têm que ter, para poder negociar com os países do bloco. Ok? Mas o Mercosul tem alguns problemas. Primeiro, a desigualdade econômica entre os países membros. Você tem economias bastante diversificadas e consolidadas, como a do Brasil, da Argentina e do Chile, né? Diferente de outros países que ainda é mais agrário, não é tão forte economicamente, então tem uma disparidade econômica muito grande dentro do bloco. Segundo, constante crises políticas. A América do Sul é constantemente palco de crises políticas, seja por golpe de Estado, seja por impeachment, seja por questão ideológica diferente, que é o que acontece no momento com o Brasil e a Argentina, que são os dois maiores países do bloco. E, na verdade, rola uma disputa aqui entre o Brasil e a Argentina, a liderança do bloco. E aí, quando um país tem um político de uma ideologia e o outro país tem política de outra ideologia, aí acaba que não conversa, sabe? Não tem o acordo não avança, trava, e aí aquilo que poderia ser bom para o bloco inteiro fica parado. É um mercado que não consegue desenvolver muito por causa desses problemas, que poderia ser muito bom para toda a região, né? E como diz no final do texto aí, eu trouxe para a gente dar uma analisada nessa frase. O Mercosul só precisa ser mais bem aproveitado. Se todos negociassem em conjunto, estariam em uma posição muito mais forte em relação a compradores asiáticos. Mas o Mercosul precisa ser visto como uma oportunidade e não como uma amarra. Não é isso? É exatamente o que a gente precisa para desenvolver a nossa região aqui, né? Principalmente nas relações com os países asiáticos e a China. A China é um grande parceiro dos países do Mercosul. E às vezes essas relações travam por essa briga que não deixa o bloco andar e melhorar a região. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre blocos econômicos. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima aula.